E aí, galera, olha aqui quem tá com a gente, Prof. Adelina. Muito bem-vinda, Adelina. Gente, vamos. Revisão, tá? Revisão de quê, professor? A gente deu aula 38.1, essa é a nossa aula de revisão 38.2. Vamos lá? Joga na telinha. Uou! Joga na tela. Prende. 38.2, componentes estruturais de um ecossistema. Adelina! Vamos de novo. Componentes estruturais de um ecossistema. Que lindo, gente. Dá trabalho o ecossistema. Componentes estruturais, então, vamos lá. A gente falou sobre o ecossistema. O que é mesmo o ecossistema, prof? É aquele ambiente onde nós vamos encontrar tanto elementos abióticos quanto elementos bióticos, ou seja, vida na sua forma de fauna, flora, micro-organismos, tá bom? E os elementos físicos e químicos. Tá? Desde a liberação de componentes, né? Que os animais, os vegetais vão estar disponibilizando para o ambiente, como gás carbônico, através da respiração, oxigênio, através da fotossíntese, então, elementos químicos. E isso vão estar também disponíveis no ambiente aquático. E aí a gente tem também todos os elementos físicos, o calor, a luminosidade, o vento, né? Então, todos esses elementos vão estar interagindo e compondo os ecossistemas. E aí a gente viu que esses ecossistemas podem, né, estar relacionados ao terrestre, ao aquático, tá bom? E aí a gente mencionou na aula especificamente o ambiente aquático, onde a gente viu. Pode jogar lá na tela, por favor. O ambiente marinho e o ambiente de água doce. A composição química é diferente, então os organismos adaptados a esse ambiente também vão ser diferentes. O fluxo de água, o volume de água também vai ser diferente. A profundidade desses corpos hídricos também são diferentes. Por isso, eles vão ter uma variedade de organismos presentes neles que vão estar adaptados a essas regiões mais profundas, essas regiões mais rasas, tá? Como a gente tem aí nos lagos, nos rios. E a gente falou também de dois tipos desses ambientes. A gente pode ter o ambiente lêntico, lembra que a gente brincou? Lênticos, ou seja, a correnteza pode não estar presente ou pode estar bem tão imperceptível que a gente não ouve. Lembra quando a gente está perto de uma cachoeira, que a gente ouve o corpo d'água, ou próximo a um rio, a gente ouve o barulho da água correndo? Então, quando a gente ouve esse barulho, a gente está falando de um ambiente lótico. E os ambientes mais calmos, como as represas, os lagos, nós vamos ter ambientes lênticos, tá bom? Então, são dois ambientes. São duas características relacionadas ao fluxo ou à corrente de água nesses dois componentes hídricos que são importantes para marcar e identificar o tipo de ecossistema aquático que nós vamos estar descrevendo. Esses dois nomezinhos são muito cobrados no Enem, tá? Eles jogam lá e você tem que se virar para entender e lembrar quais são esses dois conceitos, certinho? Joga na tela, por favor. E aí a gente falou sobre os componentes que compõem esses ecossistemas. Então a gente deixou bem claro, todas as formas de vida que vão estar interagindo, seja no nível de população ou comunidade, são os elementos bióticos, tá bom? A vida dentro desse ambiente. E os que não são vivos são os elementos abióticos, que aí está passando pelos fatores físicos e químicos presentes neles e que vão adaptar cada organismo presente neles. Perfeito, galera? Então, esses pontos foram observados na nossa aula 38.2 e agora a gente vai dar uma pausazinha rapidinha para você ficar de olho na atividade. Já já a gente retorna. Tchau, tchau! É isso. Estamos aqui de novo para a gente fazer, eu, professora Adelina, para a gente fazer aquela atividade maravilhosa, questões que a gente separou com muito carinho para você, tá bom? Vamos lá? Joga na tela a nossa primeira questão, olha lá. Questão de número 1. Um ecossistema
abrange o estudo de um sistema de um organismo. O estudo de um sistema onde um organismo vive, sendo, portanto, um conjunto de características físicas. Vou marcar aqui. Vou tentar marcar aqui, deixa eu ver. Aqui. Canetinha. Cadê? Físicas, químicas e as biológicas, que vão influenciar a existência de uma espécie animal ou vegetal. Aí a gente lembra também dos micro-organismos presentes aí, tá bom? Conhecendo os níveis de organização biológica. Níveis de organização biológica, professora? Claro! Você está no 3º ano, mediação tecnológica. Você viu o nível de organização lá no 1º ano. Por que não? Está trazendo essa informação para cá, claro, você já tem bagagem suficiente para isso, tá bom? Então, em relação aos níveis de organização dos seres vivos, olha aqui para mim um pouquinho. Vou te dar uma refrescada. A gente tem átomos. Os átomos vão formar as moléculas. Essas moléculas vão formar o que a gente chama de organóides. Esses organóides vão compor as células, essas células vão formar os tecidos, esses tecidos vão formar os órgãos, esses órgãos vão formar os sistemas, esses sistemas vão compor o nosso organismo, ok? Esses organismos vão formar populações, comunidades que vão estar inseridas num ecossistema. Esses ecossistemas vão compor biomas diferentes, né? E aí vão formar a biosfera com tudo. Lembrou? Tranquilo? A gente parte lá do início, lá quando nós temos apenas as composições químicas, os elementos químicos, os átomos. Tá bom? Vamos voltar para a questão, quase sai, não sei nem o quê. Letra A. Então, esses ecossistemas vão estar inseridos após o quê ou antes de quê? Como é que é? Conhecer esses níveis de organização biológica, podemos afirmar que os ecossistemas estão localizados após a população, antes da população, antes dos organismos, após as comunidades ou antes da comunidade. Se eu tenho um ecossistema, eu tenho comunidades, ou seja, um ajuntamento de indivíduos de várias espécies que vão estar ali, né, anteriormente formando as pequenas populações, tá bom? Então, a nossa resposta, vamos embora, letra D de muito bom, D de muito bom é ótimo. Então, ela vem após as comunidades, eu tenho as populações, comunidades estão inseridas nesses ecossistemas. Perfeito, galera? Então, foi uma questão que a gente trouxe para uma revisão lá do conteúdo de 1º ano. Tranquilo, porque aqui o aluno só tem aluno top, né? Top, top. Vamos embora? Questão de número 2. Em um ecossistema, o equilíbrio existente da interação entre os organismos ali presentes e sua dependência uns com os outros e com os elementos abióticos, permite a continuidade da vida neste local. Os principais ecossistemas aquáticos são o marinho e o de água doce. Tranquilo, perfeito. Esses compreendem pouco mais de 70% da superfície da Terra e são divididos em lênticos e os lóticos. Presta atenção, lênticos e os óticos. Pegou? Eu acho que sim. Descreva o ecossistema aquático lótico e esquematize-o. Então, professora, presta atenção. Se eu quiser, nessa questão, tirar uma foto de onde eu fui fazer uma visita esse fim de semana com a minha família, encontrei aquele corpo d'água com muita gente, muito barulho, muito volume, muita água corrente, né? Opa! Eu tenho um ambiente lótico, um ambiente com muita
fluidez, muito movimento, muito fluxo de água. E é interessante porque se você tem muitas visitas nesse local, o interessante é que leve tudo que não é interessante para você estar ali naquele corpo d'água, tá bom? Então, o que você poderia fazer? Tirar foto lá daquele igarapé maravilhoso, com aquela queda d'água, tranquilo. Aí você faz aí o seu registro fotográfico, ou faz o seu desenho, eu sei que tem muitos desenhistas na mediação tecnológica, mas aí eu trouxe o meu para você ver, tá bom? Olha lá, presta atenção lá. Aqui você tem, então, esse corpo, olha essa queda, galera, imagina você ali embaixo, de boa, um fim de semana mais do que agradável, hein, Aldelina? Elele, maravilhoso, tá? Então, você tem um fluxo de água nesse ambiente, correnteza. Então, a adaptabilidade da vegetação a esse ambiente, tá? Dos organismos vivos que vão estar presentes ali, animais, pode estar ali algum peixinho, algum crustáceozinho, é ok estar ali nesse ambiente. Perfeito? Então, olha lá, os ecossistemas lóticos são definidos pela presença de água em movimento. As águas apresentam grande fluxo, como os rios e riachos. Deste modo, o melhor exemplo de ambiente lótico são os rios, riachos e os córregos. Perfeito, galera? Vamos seguindo, questão de número 3, tá? Os componentes básicos de um ecossistema interagem e vão propiciar os processos de seleção, adaptação e também de evolução. Vou marcar de novo. Seleção, adaptação e evolução de seus integrantes. Então, a gente já sabe o que é a seleção, né? Que é aquela força que vai agir sobre um determinado grupo de indivíduos dentro de uma população que vão estar permitindo que sejam fixados essas informações que favoreçam a sobrevivência, passem para os seus descendentes, tá bom? E a adaptação tanto da flora quanto da fauna àquele local onde eles estão inseridos e que eles vivem, né? E aí a gente tem os processos evolutivos, ou seja, aqueles processos que vão levar tempo para poder acontecer. Cite quais são os dois tipos básicos, tá? De um ecossistema e as suas características. Caramba, não tem como errar isso aqui não, tá? Olha aqui pra mim. Gente, esse povo é o povo gaiado da mediação, né? Fico fazendo brincadeira aqui. Aí não tem como se distrair. Gente, presta atenção. Foca aqui. Nós temos aqui dois elementos importantíssimos que vão estar presentes para compor um ecossistema, tem que estar. Elementos bióticos e elementos abióticos. Ou seja, uma planta, a alga, fitoplâncton, tá ali, biótico. Um crustáceo, um peixinho, um sapinho, um jacaré, a raia, biótico. Perfeito? E nos elementos abióticos, a própria água, o solo, o calor, a luminosidade, o vento, ok? Então, a interação entre esses organismos, esses componentes bióticos e abióticos vão formar e compor os nossos ecossistemas, que podem ser aquáticos e terrestres, como nós já vimos. Perfeito? Tranquilo? Então, você vai descrever isso. Olha lá no quadro. Componentes abióticos, substâncias inorgânicas que estão ali presentes como no solo, na água, no ar, servindo de nutrientes essenciais para a manutenção da vida. Tais como o que, professora? O oxigênio e o CO2, que são essenciais para a respiração e fotossíntese, tá? Elementos bióticos ou componentes abióticos, perdão. E os componentes bióticos de um ecossistema são todos os seres vivos impregnados ali, presentes nesse ecossistema. Perfeito? Terrestre, aquático, tá? Em grandes profundidades, em baixas profundidades, em altas altitudes, em baixas altitudes, tem vida, tá? Compondo o elemento ou os componentes bióticos.
Perfeitinho. Agora mais uma questãozinha, se liga aí, o DESC 2017. A Terra, vista do espaço, nos mostra que ela poderia ser chamada de oceano. Sim, tal a extensão destes corpos d'água em nosso planeta. Realmente, quando a gente vai fazer um desenho, né, desde quando a gente está lá nas primeiras fases de estudo, a professora pede geografia para você fazer o globo terrestre, aí você faz aquele parte bem azulzona, né? Que está representando os nossos oceanos aí, tá? Então, essa parte azul, a gente aprendeu lá que representa a hidrosfera, lembram? Aí nós temos a parte sólida, a litosfera, envolvendo a Terra, nós temos os gases, né? A região de gases, que é a atmosfera, lembrou, né? E aí, junto tudo, fauna, flora, biosfera, perfeito? Vamos, joguem lá no quadro. Olha lá. Não são apenas extensos, mas também profundos e com diferentes hábitats. Assinale a alternativa correta com relação aos ecossistemas marinhos. Preste atenção, não é do ambiente terrestre. Marinho, água salgada. Vamos lá, letra A. Em toda a região marinha é possível o processo fotossintético? Não, professora, por que não? Porque eu tenho coluna d'água, onde você tem o índice de refração. Aí, pessoal de física, professor Décio, professor Mac e a professora, que agora eu vou, não, enfim. Nós temos, então, essa refração. A água, ela vai, a energia solar, ela vai voltar, retornar. Determinadas profundidades, ela não consegue ultrapassar. Então, você tem a região que a gente chama de bentônicos, lá no fundo, sem luminosidade, tá bom? Então, não dá para acontecer fotossíntese lá onde não tem luz, porque precisa de energia solar. B. Nesses ecossistemas, não é possível localizar poríferos e nem quinidários. Opa! Na região bentônica, no fundo, você tem animais fixos e animais que vão se rastejar lá no solo. Região bentônica, poríferos e quinidários estão incluídos aí, tá? As águas vivas, no caso dos quinidários, as hidras são quinidários e os poríferos, que são as esponjas, estão lá no fundo dos oceanos. São de corpo marinho, ou seja, o corpo hídrico marinho? Sim, né? Mas está dizendo que não é possível. É possível, então está errada. C. A distribuição da fauna e flora é bem uniforme nesses ecossistemas. Bom, a gente vai ter uma distribuição, a gente viu aí, tanto na região litorânea, quanto nas primeiras camadas, onde você tem iluminação, tá? Aí eu vou reforçar de novo, a região onde tem organismos chamados planctônicos, que a correnteza leva para um lado e para o outro, que são organismos pequenos, não têm capacidade de vencer a velocidade da água. Aí nós temos os organismos nectônicos, que são aqueles que têm nadadeiras, que têm como vencer e nadam para onde eles querem, tá? E os bentônicos lá no fundo do mar, tá? Então, não, olha lá. D. Os representantes animais são majoritariamente nectônicos. E letra E. Possui enorme estabilidade e homogeneidade em relação à composição química e de temperatura. A nossa questão correta, letra E, né? Essa estabilidade, essa homogeneidade em relação aos elementos químicos e físicos, composição da constituição química, os elementos presentes ali e a questão da temperatura, que está relacionada à parte física, está ali nesses ambientes e ecossistemas e marca bem esses ecossistemas marinhos que representam os ecossistemas aquáticos. Perfeito? Vamos ficar por aqui. Te aguardo para a nossa continuidade nesse assunto top de ecologia. Tchau, tchau!